Hoje nós estamos num formato um pouco diferente porque eu quero classificar com você os álbuns do Metallica. O Metallica é uma banda de berço, minha. Foi uma das primeiras bandas que eu ouvi, diferente de todo mundo que conhece metal pelo Iron Maiden. E eu tenho umas opiniões impopulares sobre o Metallica. Eu queria, talvez controversas, e eu queria documentar isso e causar um caos aqui na internet. Porque já é meio que spoiler, mas tem álbuns que a galera endeusa e eu acho ok, tem álbum que a galera acha um absurdo e eu acho muito bom. Você já meio que já sabe do que eu tô falando, então fica aí que a gente vai trocar um papo legal hoje sobre os álbuns do Metallica. Pra você que não me conhece, muito prazer, eu sou o Pedro, aqui neste canal a gente fala sobre metal, música e tá, então se inscreve aí se você não tá inscrito. E compartilha esse vídeo se você achar que é justo, porque eu tenho umas opiniões, como eu disse, um pouco diferentes do que a galera. Não sei se é porque eu não fui enviesado ou porque... Enfim, mas fica aí que a gente vai trocar esse papo hoje bem legal sobre a discografia do Metallica. Bora. Antes da gente começar, tem duas coisas que eu preciso falar. Primeiro é explicar as categorias que você tá vendo aí na sua tela, que provavelmente vai estar aqui ou aqui, dependendo de como eu editei esse vídeo, porque eu não sei. E a segunda coisa é pra eu explicar o que é um bom álbum pra mim, tá? Começando por um bom álbum. Um bom álbum não necessariamente é um álbum que eu escuto todas as músicas, mas sim um álbum que, na maioria das músicas, tem alguma coisa de diferente, tem um tempero, tem um tchan que não dá pra explicar, mas às vezes dá pra explicar também. Não é necessariamente um álbum que eu não jogo fora nenhuma música, mas sim um álbum que o que eu gosto é muito bom, e aí é em sua maioria. Não dá pra eu ouvir um álbum, gostar de 3 músicas, de 10 e, nossa, que álbum maravilhoso. Aí não. E, em contrapartida, um álbum que eu não gosto tanto é um álbum que ou eu não entendo o que ele quer dizer, ou ele é muito perdido, ou ele é tudo muito igual. O último álbum do Megadeth, eu acho que tem 3 músicas iguais ali. Então, assim, quando eu fico meio perdido e não entendo o que o álbum quer dizer, pra mim não é um álbum bom. Acho que ficou claro, não tem muito mais o que enrolar nisso aqui, não. E aí eu quero explicar as categorias que você tá vendo na tela, que de novo eu não sei se tá aqui ou se tá aqui. Do melhor pro pior. A trilha sonora do Fim do Mundo, que é clássico, assim, né? É o que vai tocar no Apocalipse, vai tocar Metallica no Apocalipse, não tem como. A segunda melhor é a categoria que eu aumento o volume pra ouvir, porque quando você ouve um álbum ok, se ouve um álbum melhor, não sei você, mas eu aumento o volume pra ouvir. Então, por isso que é a segunda melhor categoria. A terceira é nem cheira nem fede, é tipo assim, dá pra ouvir, mas provavelmente eu vou ouvir coisas melhores, se eu tiver a oportunidade. A quarta é tem músicas que salvam, que é o caso lá que eu falei, tipo, tem uma música ali ou outra que é ok, e aí isso meio que ajuda um pouco o álbum, às vezes não. E a última é o Megadeth faria melhor, porque tem uma coisa aqui que é difícil, tá bom? Mas vocês vão entender na classificação. E eu vou fazer o contrário que a galera faz. Eu quero começar de trás pra frente. De frente pra trás. Enfim, eu quero começar classificando os álbuns mais recentes pros álbuns mais antigos. E aí, a gente já tem aqui logo de cara 72 Seasons, que é um álbum de 2023. Eu tô com uma cola aqui do meu lado. E, cara, eu vou ser sincero com você, eu não ouvi esse álbum todo. Sabe, cara, eu sou muito fã do Metallica, eu cheguei num ponto, assim, de tirar as músicas do Metallica de ouvido, de tanto que eu ouvi Metallica na minha infância. Sei lá, Death Magnetic, eu já posso adiantar que, sei lá, eu tirei 90% desse álbum de ouvido. De tanto que eu ouvi, de tanto que eu estudava o estilo Metallica. Tem gente que chama a escala Metallica. Então, de tanto que eu ouvia Metallica, Death Magnetic, eu tirei o álbum quase todo de ouvido. E 72 Seasons chegou no ponto que, tipo assim, puta, mas o Metallica não... Então, o 72 Seasons, como eu não... E aí, se você discorda disso aqui, você deixa nos comentários, porque dependendo dos comentários que tiver aqui, eu ouço com mais carinho essas músicas. E então, não sei, eu ouvi 72 Seasons quando eles lançaram os clássicos, não, os singles lá, e eu achava mais ou menos, então eu vou deixar ele aqui em Nem Cheira Nem Fede. Porque o que eu ouvi, tipo assim, é Metallica, mas nem... Entendeu? Já pra 2016 com Hardwired to Self-Destruction. Esse aqui é um álbum duplo. Eu acho que é o único álbum duplo do Metallica, né? Assim, de estúdio todo. Na verdade é um álbum triplo. Deixa ela bateu sozinha ali com o vento. É um álbum triplo, né? Na verdade. E ele meio que... O Metallica nele... O Sitanger veio pro Death Magnetic,
que o Metallica virou a chave de novo pro thrash, muito mais moderno, muito mais punch, e eles aumentaram mais ainda o nível de thrash com Hardwired to Self-Destruction. E você que não sabe, é programado para se autodestruir. Cara, eu acho um puta álbum, eu acho que também tirei bastante música dele, bastante música de ouvido também. Ah, não é vangloriando não, só pra dizer que eu ouvi bastante mesmo. E tem muita música hoje que... Sabe quando você ouve uma música em algum lugar e você... Puta, esse álbum é legal, eu preciso ouvir. Então, ele tá ali entre aumentar o volume e trilha sonora do fim do mundo. Como eu gosto de muito mais músicas dele do que de outros álbuns daqui, e que muita gente vai achar um absurdo quando chegar nesses álbuns, eu vou deixar ele em trilha sonora do fim do mundo. Porque eu acho que 95, se não 100% desse álbum salta. Então, Hardwired to Self-Destruction pode tocar no Apocalipse. Por mim tá tranquilo. Death Magnetic. Isso. É um caso engraçado, porque esse álbum ele tem 10 músicas, ele era pra ter 14 ou 15, se não me engano. Tanto que eles lançaram depois o Beyond Magnetic, que é um EP de 4 músicas que foram gravadas juntas com o Death Magnetic em 2010. 2009, eu acho que foi gravado. E esse álbum ficou muito conhecido porque foi uma das masters mais altas que já existiram. Hoje, se você ouvir no Spotify, no YouTube Music da vida, ela já está regulada ali no nível dos outros álbuns. Mas, se você comprou esse CD ou baixou na internet na época, né? Porque na época que eu ouvi CD aqui, a gente baixava músicas. Cara, a master dele era muito mais alta. Era uma master totalmente estourada, eu não sei se isso é de propósito, eu não sei o que aconteceu, mas é definitivamente um dos álbuns já feitos. É definitivamente um dos álbuns mais altos que eu já ouvi em volume mesmo. E foi aquilo que eu falei, esse álbum aqui, tem um amigo meu que falou recentemente, eu adorei, que o furo que tem no meio do CD foi eu que fiz de tanto ouvir. Esse aqui é o meu álbum que na época que eu ouvi ele, eu tinha ali uns 13 anos, 14 anos, e, cara, pra mim ele é totalmente trilha sonora do fim do mundo, de tanto de riff e porrada que tem aqui. Aqui o Kirk Hammett já não tava mais rolando muito bem, né, vamos combinar, mas esse álbum me trouxe muitas boas, marcou muito um momento da minha vida e tem muita riff pedrada. Inclusive é um dos álbuns que eu vou fazer o timbre do Metallica. Provavelmente eu vou fazer de todos, porque eu sou muito fã do Metallica. Mas esse aqui possivelmente vai ser um dos primeiros aqui no canal. Eu só tô esperando a minha guitarra chegar no luthier, no dia que você tá vendo. No dia que eu tô gravando isso, pode ser que eu vá lá amanhã pegar, se tudo der certo e nada der errado. Mas eu tô esperando a minha guitarra chegar pra ela estar funcionando e eu fazer esses timbres e de repente até disponibilizo esses timbres em formato NAM pra você. Olha só que loucura. Enfim. Fecha parênteses, Death Magnetic, trilha do fim do mundo total. Antes do Death Magnetic, a gente tem um álbum mais controverso e possivelmente odiado do Metallica, que é o City Anger, ou Citanger. Esse aqui, famosíssimo. Se você não gosta de Citanger, você não entendeu o álbum. Calma. Não me bate. Respirou? Já... Comenta aí. Pedro errado, Pedro filho da... Comenta, pode comentar, não tem problema. Deixa um dislike no vídeo. Só não vai embora, fica aí pra você entender e tem mais um monte de álbum pra falar. Fica aí. Cara, esse Tanger, ele foi composto e gravado num momento... É composto? Fala composto, né? Porque compor é composto. Numa época que o Metallica tava uma bagunça, literalmente. O James Hetfield tinha acabado de sair de... Como é que é o nome do negócio? Reabilitação? Acho que eu posso chamar de reabilitação, palavra que veio na minha cabeça. Do problema dele com álcool. A banda tava ali... O baixista, como é que é o nome? Trujillo, também estava ainda meio que se acostumando com a banda, estava ali, né, chegando, tava chegando, mas meio que ainda o Trujillo não tinha identidade metálica igual ele tem hoje ainda, né, nesse álbum. Kirk Hammett já estava naquela época de, não sei se eu quero solar, enfim, e aí saiu esse álbum. Qual que é o lance desse álbum? Todo mundo reclama desse álbum por causa da bateria, uma panela, né? A caixa é uma panela. Só que esse álbum, a sonoridade desse álbum, ela é propositalmente feita pra ser uma bagunça. Então, os timbres de guitarra são feitos pra ser uma bagunça, tanto que eles usam fuzz nesse álbum pra cacete. Os timbres principais de metal, de guitarra, são de um diesel, do amplificador diesel do James Hetfield e outros amplificadores lá, mas a principal sonoridade é um diesel, e eu acho do caralho esse timbre. Pra mim, é um dos timbres modernos do Metallica, melhor, eu acho, se não um dos melhores. Não o melhor não dá pra falar, mas é um dos melhores. É uma bagunça, mas é de propósito. Os baixos ali também,
é meio messy, meio sujo. E eu tava lendo isso, era pra ser de propósito, aquela matéria é pra ser daquele jeito de propósito. Eu não vou entrar aqui tecnicamente falando porque eu nem conseguiria explicar isso. Mas é tudo de propósito ali. É pra soar como uma. Eu falo que na minha cabeça esse álbum é pra quem é. Sabe uma banda de garagem? Eu imagino a galera tocando City Anger na íntegra na Avenida Paulista com aquelas caixas, a bateria, uma bateria pequenininha e, sabe? Pra mim, City Anger é isso, porque é meio que uma bagunça e é um negócio meio informal. E eu acho do caralho. Pra mim, ele tá no trilha sonora do Apocalipse. Desculpa. Você não consegue dar outro dislike porque você já deu nessa altura do campeonato. Eu falo aqui pra você que se você não gosta desse álbum, você não entendeu ele. E é isso. Eu poderia ficar aqui horas e horas falando do porque o Citanger é um bom álbum e você deveria ouvir. Comenta aqui se você gosta de Citanger ou não. Se você gosta de Citanger, deixa aqui nos comentários. Eu gosto de Citanger. Porque, cara, esse álbum ele é muito incompreendido. De verdade. Indo para os próximos álbuns, a gente tem um álbum que não tá aqui, que é o Garage Inc. Que o Garage Inc. ele é um álbum de músicas cover, né? Então ele não é um álbum autoral do Metallica, então vamos deixar ele de fora. E aí a gente vai pro Reload, né? A gente tá voltando no tempo. E eu juro pra você que eu ouvi Reload um tempo antes de eu fazer esse vídeo, algumas semanas, muitas vezes, e muitas vezes. E eu vou até abrir aqui. O Reload começa com Fuel. Excelente, um dos hinos do Metallica. Top pra caralho. The Memory Remains, muito boa também, que é um álbum que tem a velhinha lá do banco lá, que é uma velha meio esquisita. Você já viu o clipe de The Memory Remains? É um clipe legal, mas é uma velha esquisita que tem lá no final. Aí vem Devil's Dance, que tem um groove muito legal. É um groove muito bom, acho que é um dos melhores grooves assim, do Metallica, que não é um riff metal mesmo. E The Unforgiven 2, que é as 4 primeiras músicas. Dali pra frente, é só pra trás. Eu não entendi esse álbum. Tipo, todas as músicas não vai pra lugar nenhum. Tipo, não sai na moita, cago não sai na moita. A música não vai pra lugar nenhum. E eu não consegui entender esse álbum. Então, Reload, pra mim, Megadeth faria melhor. Porque eu de verdade não entendi esse álbum aqui. Se você gosta desse álbum, deixa nos comentários e me explica o que aconteceu aqui. Porque eu juro por Deus que eu não entendi. E eu ouvi esse álbum antes de fazer esse vídeo. Eu falei, cara, esse álbum é um dos que eu pouco ouvi no Metallica. Eu vou ouvir pra entender. Eu não entendi. E aí, o Reload é um episódio 2 do Load, certo? Que é de 96. E esse álbum também ele é muito controverso porque o Metallica saiu do Black Album para gravar o Load, saiu do Black Album para gravar o Load. E o Black Album foi o marco do Metallica, né? Existe o metal antes e depois do Black Album. Todos concordam, né? E aí os caras saíram disso e foram pro Load, que é um negócio totalmente country, bem rock and roll mesmo, uma sonoridade moderna muito legal, o timbre desse álbum sem falar nada, mas, de novo, os caras saíram de Black Album, entendeu? O que você estava esperando do Metallica depois de Black Album? Você estava esperando uma trilha sonora do Apocalipse, literalmente. Porém, diferente do Reload, aqui tem algumas músicas que eu gosto bastante. 2x4 é uma delas. 2x4 pra mim de longe é a melhor música desse álbum. King Nothing também King Nothing e 2x4 são duas músicas ali que eu não consigo escolher não. Enfim, poderia citar aqui algumas músicas. Mas, de novo, pro momento que o Metallica lançou esse álbum, pela estrutura do álbum, eu vou deixar ele em Tem Músicas que Salvam. Porque eu hoje não ouviria esse álbum todo, inclusive. Eu ouviria ele uma vez pra lembrar de quais músicas eu gosto, e depois eu faria uma playlist com as músicas que eu gosto, pra ouvir só elas. Eu faço isso com alguns álbuns, inclusive. Você faz isso? Aí, Black Album, né? Não precisa falar. Black Album mudou o mundo do metal. Os caras pegaram um produtor que totalmente fora da casinha, pegaram aquele thrash metal e nesse, se você é mais novo, se eu tô falando com você é mais novo e se você nunca foi atrás disso, o Metallica quando lançou o Black Album, o Metallica foi odiado, tá? Os caras acharam um absurdo, os trasheiros metaleiros anos 80 ficaram, meu Deus, se venderam, o Metallica se vendeu, e isso é sério, o Metallica se vendeu porque virou um metal farofa e claramente não era. Só que depois de um tempo virou o marco que foi. Disco de ouro, caralho, 4, vende pra cacete até hoje, é um álbum, bate uns recordes de venda até hoje, esse CD. Não tenho o que falar de Black Album, né? Todos concordamos. Se você não ouviu o Black Album inteiro do Metallica, você precisa ouvir. Show? Antes do Black Album vem And Justice for All, dos álbuns muito polêmicos do Metallica também, porque foi o primeiro álbum sem Cliff Burton,
Você que não sabe, Cliff Burton morreu num acidente na Noruega, eu acho, não lembro do país. Os caras bateram o ônibus virou farofa, Cliff Burton morreu no meio da turnê do Master of Puppets e bagunçou a cabeça de todo mundo. Os caras ainda estavam meio adolescentão, né? O James Hetfield teve muito problema por causa desse acontecimento. E aí os caras chamaram o... Como é o nome dele? Peraí. Jason Newsted. Isso, o baixista que foi sabotado pelo Metallica. E eu fui ver um pouquinho sobre esse baixista. Ele era um cara muito bom, tecnicamente falando, tá? Pra época. E só que o Metallica tava... Como é que eu explico? Como é que a gente classifica isso? Os caras não estavam num bom momento. Gravaram todas as trilhas do baixo do cara e chegaram na mixagem, provavelmente você já ouviu essa história também, lá na mixagem, acho que na mixagem, ou na masterização, acho que na mixagem. Os caras abaixaram o baixo, os caras diminuíram o volume do baixo pra deixar as guitarras soarem mais, não sei o quê, e o James virou pro profissional que estava lá e disse assim, abaixa o baixo mais. Foi isso que aconteceu. E é inaudível. É quase inaudível. É inaudível o baixo desse álbum. Você não consegue ouvir. O que torna o álbum ruim? Não. O timbre de guitarra de Injustice for All é clássico, é um épico. As músicas daqui, Blackened, Injustice for All, One, quem conheceu One aí por causa do Guitar Hero 3. E assim, essa música One é uma música bem pesada. Não sei se você já viu, eu vou fazer uma recomendação aqui. Vídeo do nosso querido amigo do Mais Isso Na Minha Opinião, que ele explica sobre a história dessa música, lá no One do Metallica. Explica todo o contexto, fala um pouco também desse cenário que o Metallica tava. E realmente é uma música muito pesada. Tem uma outra música também que tem um riff bacanérrimo, que eu sempre esqueço o nome, e é uma música foi a música que eu usei pra chegar no timbre do álbum. Eu ouvi essa música pra cacete na minha cabeça até decorar, que é The Shortest Straw. Shortest Straw, é uma música do cacete, o riff, o solo do Kirk aqui é um solo animal, cheio de harmônico, uma alavancada, puta que pariu, muito bom. Porém, como tem esses pormenores, ele vai no aumento do volume pra ouvir. Não acho que ele é trilha sonora do Apocalipse, apesar dos pesares. Ele é um álbum muito bom, mas ele não tá no nível dos que estão ali em cima. Dá pra entender? Então, por esses motivos, porque ele não tá na mesma linha dos outros, apesar de ser um excelente álbum, tá? Ouvi muito também. Ele vai ficar no aumento do volume pra ouvir. E eu quero saber o que você acha de toda essa situação com esse álbum, sobre não ter baixos e tudo mais. Antes dele, a gente tem Master of Puppets, que aqui, esse Master of Puppets também é outro marco na história do metal, né? Tem o metal antes e depois. Inclusive, eu até revi um vídeo um tempo atrás que falava sobre uma matéria da... Qual que era a revista? Não vou lembrar. Mas uma revista muito influente no mundo do metal que disse que de toda a história do metal, os caras classificaram 500 álbuns e Master of Puppets é o álbum mais influente da história do metal. Eu sou muito novo pra falar uma opinião, dizer uma opinião sobre isso. Eu não consigo dizer se ele é ou não um álbum mais influente no mundo do metal. Porém, é um puta álbum, tá? Se você não ouviu Master of Puppets todo, você só conhece Master of Puppets a música, vai ouvir esse CD aqui, porque o timbre de guitarra, como você sabe, é matador, animal, puta timbre do cacete. Foi a época que os caras saíram de usar os amplificadores Marshall modificados deles lá pra usar os Mesa Boogie Mark IIc Plus. O Kirk fala disso no podcast do... Como é que é o nome do cara? Esqueci o nome do cara, mano. Vou deixar aí na tela. Rick Beato. Ele fala isso no podcast lá do Rick Beato. Os caras acharam um absurdo quando foram testar esse amplificador lá na Mesa Boogie. Porém... eu não gosto de todas as músicas desse álbum. Eu nem lembro de todas as músicas desse álbum. Deixa eu abrir ele aqui. Leper Messiah eu nem não gosto tanto. Disposable Heroes também acho mais ou menos. E Welcome Home Sanitarium, como eu já disse aqui, eu gosto mais da versão do Avenged Sevenfold. Eu já disse aqui nesse canal, o vídeo tá aqui em cima. Dá uma olhada lá, porque lá eu falo de músicas covers que são, ou tributos que são melhores do que os originais. Porém, esse álbum aqui ainda é excelente. E por causa disso eu vou deixar nele do aumento volume pra ouvir. Porque ele não é um álbum que eu gosto todo. Eu gosto de metade das músicas dele. Então, tá bom, pode ser. Aí a gente tem o Ride the Lightning, que é o segundo álbum do Metallica, veio depois de Kill Em All. Os caras aqui... Mano... Esse sim é um álbum que os caras conseguiram um timbre absurdo de moderno com o Marshall na época. Tudo bem que o Marshall que o James Hetfield tinha era um Marshall modificado, foi gravado com esse amplificador dele lá na época. Na turnê eles usaram o Mesa Boogie no meio da turnê, eles trocaram.
Mas o estúdio foi gravado com um Marshall modificado. E se você ouvir esse álbum hoje, ele tem um timbre muito moderno para um Marshall daquela época. Então, cara, um matador. Os caras têm tudo nesse álbum. Tem Ride the Lightning, que é uma puta. Essa música toda é muito pesada. Ela só não. From When the Bells Tolls, Fade to Black também, que é uma das baladas. É uma balada do Metallica que, né? Não é uma balada, mas é uma balada do Metallica incrível. Escape, Creeping Death. Creeping Death tem um dos álbuns mais absurdos do Metallica. Só não é mais absurdo esse riff do que você tá vendo o vídeo até aqui e não deixar um like ainda, né? Vamos concordar que se você tá aqui há mais de 20 minutos de vídeo e ainda não deixou um like, por favor, né? Esse vídeo aqui eu tô gravando, depois ainda demora mais umas 2, 3 horas de edição pra você tá vendo ele aí agora no YouTube. Então faz a gentileza, deixa o like, por favor. Se inscreve no canal de novo se você não inscreveu, porque vai ajudar bastante este humilde guitarrista e amante de música que tá aqui conversando com você sobre os álbuns do Metallica. E por fim, The Call of Cthulhu, que pra mim é a música instrumental do Metallica mais legal de todas, tá? Se você nunca ouviu Call of the Cthulhu e você gosta de músicas instrumentais, você tá perdendo uma das melhores. Por todos esses motivos que eu listei pra você, ele trilha sonora do fim do mundo tranquilamente e não tem nem o que falar. E por fim, a origem de tudo, Tylenol. Tylenol, timbre clássico de thrash metal dos anos 80. Eu acho que é o único álbum que tem um timbre dos anos 80 mesmo, que ficou nos anos 80. Eu acho que a partir do Ride the Lightning ali, o Metallica estava à frente do seu tempo. Os caras ditavam regra. Desculpa você que não concorda, você que é fã de Megadeth. Se você que é fã de Megadeth, acho que você nem tá aqui no vídeo ainda, né? Ou você tá esperando falar algum absurdo pra fazer um corte, sei lá. Mas é um timbre ali clássico dos anos 80, Marshallzeira empurrada com Tube Screamer. Se você não sabe o que é isso, se inscreve no canal e fica por aqui, porque tem o que falar, né? Vamos concordar? É um puta álbum clássico. Seek and Destroy, Whiplash, The Four Horsemen. The Four Horsemen pra mim é uma das melhores músicas do Metallica, todo Metallica. E é uma música que a galera nem gosta muito, eu nem sei o porquê. E falei Whiplash, né? Jump in the Fire. E Metal Militia, cara. A Metal Militia, pra mim, tem muitas passagens boas ali, muitos licks de guitarra muito legal. E os caras raramente tocam ao vivo. Não vejo muita gente falando dessa música. E pra mim também, não diria que é uma das melhores do Metallica, mas é uma dos melhores do álbum, Metal Militia. Que é uma fritação pra caralho também. Enfim, muito boa. Só que eu também não acho que tá no nível das trilhas do fim do mundo. Então eu vou deixar aqui que ele aumenta o volume pra ouvir. Porque não tá no nível dos outros. Não posso colocar Tylenol no mesmo nível de Black Album e The Right Lightning, na minha opinião. Muita gente colocaria Master of Puppets lá em cima, mas vamos concordar que Tylenol tá um degrau abaixo. Apesar de ser também um marco na jornada no thrash metal. É um dos álbuns onde o thrash metal começou e virou o que é hoje. Coisas modernas, enfim. E aí, essa ficou a minha lista, né? Você não concorda, você não esperaria isso, né? Eu acho que você não esperaria Tanger lá no topo, e Master of Puppets não, e Ride Lightning lá no topo, e sei lá, Injustice for All ali em cima. Enfim, o que você acha dessa lista? Eu tô maluco? Eu sou um fã de Metallica esquisito? Você acha que faz sentido essa lista daqui? Eu quero saber de você, porque aqui nesse canal a gente tem uma conversa, né? Pra gente trocar uma ideia, pra gente aprender uns com os outros e criar uma comunidade aí que é amiga e não igual a galera dos anos 90 que saia na porrada. Então eu quero saber de você o que você acha. Comenta aqui embaixo se faz sentido essa lista, quais seriam os álbuns ali seus que estão na trilha sonora do fim do mundo. Comenta aqui que eu quero saber. Sou muito fã de Metallica, então eu adoro falar de Metallica para as pessoas. Poderia aqui gravar um vídeo de 2 horas e meia. Mas por hora é isso. Deixa aí, não esquece de comentar os seus álbuns ali da trilha sonora do fim do mundo. Deixa o like se você não deixou, se inscreve no canal e dá uma olhada num desses vídeos que tá por aqui na tela para você continuar por aqui. Por hora, forte abraço.